estou aqui com o meu amigo Arlindo Abdala. Muito obrigado por você abrir espaço na agenda e poder estar comigo e com a minha audiência aqui compartilhando o teu saber. É realmente um grande prazer. Muito obrigado, Arlindo. Prazer todo meu, Jorge. Espero contribuir com alguma informação aí para vocês. Prazer enorme. Estou à disposição. Vamos lá. Vamos bater papo. Esse tema que você sabiamente sugeriu, ele traz muito aqui para a nossa audiência, porque tem muita gente que me dá o prazer aqui de, tanto no podcast quanto no canal, ver os vídeos, que tem cabeça analógica, né? E quando você trouxe esse tema para falar, pô, Jorge, gostaria muito de falar sobre a divisão, porque nós somos contemporâneos, né? Somos dois sessentões que viveu o mundo analógico, né? E você teve uma ação muito ampla de trabalho dentro do mundo analógico. Então, a minha primeira indagação para você é: conta um pouquinho para a minha audiência quem é o Arlindo Abdala e um pouco do que ele já fez. Bom, muito obrigado. Assim, eu, como você bem falou, sou sessentão, sou rock and roll. Eu iniciei na propaganda no finalzinho dos anos 70, mais especificamente em 79. Comecei na Thomson com uma conta que, nossa, me encheu de experiências. Era um garoto recém-chegado de Londres, onde eu passei quase 11 meses, e aprendendo a viver, né? Porque foi muito boa essa experiência de vida. Eu tranquei a faculdade na época, a faculdade de economia, e por alguma razão eu encontrei um colega meu no intervalo das aulas que falou: olha, eu estou saindo de uma agência assim, quer que eu te apresente lá? Eu falei: olha, quero. Why not? E, de repente, passados, acho que 2 meses, algumas entrevistas, eu entrei na Thomson. E a conta em questão era a Alpargatas, que era uma conta gigantesca na época. Se eu não estou errado, ele era o segundo anunciante brasileiro em termos de investimento. Então, uma presença incrível, né? E eu fui aos trancos e barrancos aprendendo um pouquinho o que era layout, o que era arte final, o que era cliente, o que era agência, o que era... Na Alpargatas, antigamente, ela ficava... O marketing, a fábrica, ficava tudo junto ali na Moca, num prédio antigo, que hoje, se não me falha a memória, abriga uma faculdade, eu creio, não me lembro exatamente qual é a faculdade. E a gente saía da Paulista, praticamente um pouquinho abaixo da Paulista, da Mário Amaral, e atravessava São Paulo para ir para Moca. Era uma delícia, foi muito bom. E passei 1 ano e pouco. O maior arrependimento da minha vida foi ter saído da Thomson, na realidade, porque a Thomson me ofereceu algumas condições que eu não entendia na época, pela idade ou pela imaturidade, melhor dizendo, não idade, maturidade ou falta de. Mas eu também não tive minha segunda agência foi uma agência tão importante quanto, que se a Thomson tinha um modelo americano de enxergar a propaganda, eu fui para a Lintas, que tinha um modelo inglês de enxergar a propaganda, né? E o que também trouxe bastante noção das diferentes mentalidades publicitárias, né? E a Lintas era um grupo muito gigantesco naquela época no mundo, né? Então, também ali houveram experiências muito bacanas, muito boas, especialmente com o Johnson, né? Que era um anunciante bastante grande na época. Hoje já não é tanto. Mas, na época, só o fato de você trabalhar para o Homenzinho Azul já foi um negócio super bacana, né? E, em seguida, a minha terceira grande agência, e assim, as 3 muito grandes, né? Foi a MPM,
que era a maior, e era o modelo brasileiro. Então, foram 3 modelos muito interessantes, diferentes entre si, com características bastante diferentes. E quando entrou a MPM, talvez eu tenha me sentindo até um pouco mais em casa, sabe? Um pouco mais com um pouco mais de liberdade para pensar, para começar a dar uns tiros, atirar um pouco, colocar algumas ideias, né? Uma equipe bastante interessante, bastante aberta. E foram assim os meus próximos 5, 6 anos na maior agência do país, atendendo atendi muita gente lá, atendi tratores, que era uma conta fantástica, né? A Massey Perkins, era Massey Ferguson, passou para Massey Perkins. E aí você ia para os campos de grande concentração aí da questão do negócio agro, né? Então, os núcleos fortes de agro, ia visitar aquelas feiras, conversava com as pessoas, era muito interessante, era outro mundo, né? E eu não vou querer me alongar muito, porque se eu falar de todas as contas, nossa, esse podcast não vai dar. Mas Massey me chamou bastante atenção e por algum tempo eu atendi um lançamento específico da Fiat, e o que eu permaneci também por um bom tempo foi a dona de casa. Foi lá que eu comecei a atender a dona de casa através da Valita, né? Posteriormente Valita Philips, existe até hoje a marca. E assim, o que é muito rico é que você fala com públicos totalmente diferentes e a gente vai conseguindo entender as características, né, das linguagens específicas. E isso quando você é jovem, e eu não fiz uma faculdade para isso, se bem que na época não existia, né, também nenhum tipo de faculdade dando esse curso, né? Mas um aprendizado muito rico, riquíssimo. Eu não sei nem sei como avaliar isso, porque é inestimável. E segui, né? Fiz um períodozinho de agência própria, talvez prematuro, porque no momento que a gente estava numa ascensão, veio o nosso amigo Collor para fazer aquela gentileza para o mercado, né? E nos deixou totalmente no chão, né? E aí eu acabei voltando para a agência, voltei para o grande circuito. Felizmente, fui para uma outra grande agência chamada DPZ, aonde eu diria que toda a minha... o meu feeling de estética, de plástica, vem ou se pelo menos se fechou ali na DPZ, né? Tá com alguns mestres, né? Foi extremamente prazeroso e muito bacana, muito bacana. E na DPZ também uma experiência nova, que foi trabalhar com varejo. Naquela ocasião, estou falando aí de 97, perdão, 97, 98, o varejo ainda era muito feio, o varejo era muito maltratado, na verdade, né? Era oferta e tchau, oferta e tchau. Oi, oferta e tchau, né? Era uma coisa muito, muito ruim. E aí a gente começou a dar os primeiros passos com um grande anunciante para que ele tivesse uma estética, uma personalidade, né? E foi um trabalho também muito bacana. Agora, se você me deixar falar sobre a época, o que a gente tinha na época do analógico, eu vou enlouquecer e você vai precisar de mais tempo, porque era uma coisa absurdamente fantástica.
né? Mas eu acho que o grande ponto, Arlindo, que eu acho que pode conectar muito aqui a nossa audiência, é essa tua percepção, porque você está fazendo um mergulho já há algum tempo no mundo digital, né? A Sim, sim. cabeça do digital é colocar na tua visão de um cara que teve toda uma formação analógica, olhar esse novo mundo digital e mostrar para quem está nos ouvindo ou nos vendo, tanto a tua experiência de estar fazendo isso, quanto os teus aprendizados, de olhar para o mundo e olhar para o outro, sacar o que é bom num, o que é bom no outro, ou até pilares que continuaram dentro do analógico e acabaram sendo redescobertos com uma nova roupagem, uma nova percepção do digital. Né? Então, compartilhe um pouco as tuas experiências entre esse analógico e esse digital que você tem vivido. Olha, na verdade, como eu tive também a felicidade de atender clientes internacionais e muito grandes, o que acontece? Gastava-se muito dinheiro para saber o caminho que uma publicidade ia tomar, né? Os processos eram muito longos. Os processos eles envolviam a agência em 2 ou 3 caminhos criativos, muitas vezes. Esses caminhos eram submetidos a uma pesquisa em profundidade, né? Onde você tinha discussões em grupo, e aí a gente ia acompanhar as discussões em grupo, atrás do espelho. Enfim, era um caminho muito longo, a gente vivia isso muito intensamente, né? E para chegar depois de X tempo, esse caminho aqui foi o que as pessoas acharam mais legal. Aí, muitos desses clientes iam para Campinas ou para Curitiba, mercado que você podia fechar em termos de televisão, né, em termos de sinal de TV, e jogava a campanha lá. E aí a gente saía. E aí tinha um outro instituto que ia à rua para saber o que as pessoas sentiam, o que elas viam, para daí você passar a régua e falar, pum, nacional, vai, pau na máquina, esse é o filme. Ou, não, olha, ajusta aqui, ajusta ali, aí volta todo o processo, volta eventualmente em alguma refilmagem, ou volta para o Moviola. Moviola é um negócio que você sabe o que é, né? Os nossos amigos aí, provavelmente os jovens não sabem o que é uma Moviola, mas é uma máquina enorme, gigante, onde você pegava o filme 35 e cortava literalmente o filme ali, grudava com uma fita e fazia as edições dessa maneira. As edições eram cortes físicos. E aí se fazia essa adaptação e jogava-se no mercado. Ou seja, você trabalhava aí um período onde o conceito da campanha, onde ele era extremamente explorado, né? Checado, para que a gente tivesse a certeza de que aquele caminho criativo teria sido o ideal, etc. E tal. Hoje não. Hoje você faz de uma hora para outra, você faz assim, né? E você muda a abordagem, muda o approach, né? Então é uma coisa muito instantânea, né? Então, assim, o que eu costumo entender, o que eu costumo falar sobre isso, e eu entendo dessa maneira, é que a gente era romântico, né, cara? A gente era romântico, tinha um romantismo gigantesco atrás de cada comercial, porque quando um comercial ia para o ar nacional, era aonde toda a adrenalina baixava e você ficava, né? Bom, vamos agora para o próximo job. Qual é o próximo job? Então era bacana, tinha lá suas características. Hoje você não tem esse romantismo. Hoje você tem um pragmatismo. Você tem que você não é muito preocupado com as questões mais conceituais, é fato. O que te interessa hoje é você pegar o público, né? Fazer com que o público tenha o interesse pela sua publicação. E em uma semana você pode testar 7 possibilidades diferentes, né? Então é isso que basicamente eu vejo entre hoje e ontem a respeito do analógico e do digital.
E quais foram as tuas grandes descobertas desse novo mergulho aí? Você usou uma frase no papo nosso, dizendo assim, cara, eu já estou mais pro aposentado do que pro ativo, né? E eu sempre te digo, você está muito ativo ainda, em princípios teus, você tem contribuído muito aqui com o desenvolvimento desse teu amigo, esse teu novo amigo aqui. Mas quais foram as grandes descobertas que você diria, pô, isso aqui me impactou, isso aqui é muito importante? Quais foram as descobertas que te impactaram da cabeça analógica para a cabeça digital? Jorge, muita coisa entrou na minha vida por um processo natural. Vou explicar melhor isso. Eu tive um computador relativamente cedo. Eu não fui ter um computador. No final dos anos 80 eu já tinha um computador. Não, final dos anos 80, não, desculpe, acho que 91, se não me falar, mas eu já tinha um computador. Nessa ocasião, poucas pessoas tinham, não é que poucas pessoas tinham, não era massificado. Então, os meus processos, eles foram meio naturais. Um dia eu estava em casa e fiz uma compra no supermercado, porque você inseria, era um negócio maluco, né? Praticamente um analógico. Você enfiava um CD no computador, no leitor, e ele puxava uma determinada lista, né? Que seria a lista de compras, e quando você acabava de preencher a lista de compras, ele ligava via telefone, via conexão telefônica, ele ligava o sistema e o negócio ia lá para o sistema. E aí a gente falava, nossa, que coisa maluca, será que isso daqui vai mesmo? Será que o cara lá do outro lado pegou a informação? E no dia seguinte estava lá o supermercado batendo, nossa, supermercado, tal, só compra, não sei o que, não sei o que. Então, assim, desde cedo eu tive um pouco mais de contato. Então, eu não me apavorei. Inclusive, há algum tempo, por alguns anos, eu trabalhei com uma mídia, não foi bem mídia, mas com hardware de interatividade, né? Mídia interativa. Obviamente, também os conteúdos a gente encomendava, a gente dava o briefing para os desenvolvedores na época, tal. Então, assim, não houve muito susto, é isso que eu quero te dizer, não houve impacto. Susto eu tomava quando eu ia na casa do meu pai, que a única coisa que ele conseguia até então era pegar o cartão do banco e ir no sacar dinheiro, porque isso começou nos anos 80, provavelmente, talvez no final dos 70. Então, assim, quando você acompanha um pouco mais do processo, você toma menos sustos, né? Então, dia após dia, as novidades não eram tão impactantes, né? Agora, se eu tivesse defasado, chegado nos anos 2000 bom, vou comprar um computador, aí eu acho que eu teria um choque terrível, né? Mas, assim, ambas são muito legais com as suas características, tá? Eu curto muito digital, eu curto muito analógico, porque de repente eu penso aqui com os meus botões, até hoje eu tenho discos, né, long play, que eu guardei. Puxa, eu preciso comprar uma picape, né? Você fala picape, ninguém entende, porque é vitrola, sei lá como é que se chama, como é que chama o equipamento hoje. Por quê? Porque aqueles discos, eles eram extremamente especiais para mim, eu não os desfiz, e adoraria de ouvi-los analogicamente, porque dizem os bons ouvidos que a diferença ainda entre o analógico e o digital é marcante. Essa perspectiva de olhar para esse mundo analógico e digital tem coisas boas lá no LP, né? Não tem coisas muito boas hoje no Spotify, né, amigo? Mas trazendo você aqui para uma mudança de questionamento, o que você tem nos últimos meses ou no último ano, o que você tem
visto de boas séries? O que você tem lido? Deixa aqui as suas indicações de captura de conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Rapaz, olha, eu gosto muito das séries. Eu acho as séries muito. Eu curto. Eu gosto muito de coisas de ação, coisas de investigação. Agora, você pegou um ponto para mim, cara, que durante toda a minha vida eu não soube explicar e eu não tenho explicação para isso até hoje. Eu vou num cinema. Hoje é muito difícil eu ir num cinema, mas eu fui muito a cinema. Eu saía do cinema, as pessoas me perguntavam que filme você assistiu? Eu falava, eu não sei o nome. Eu não sei o nome do filme. Isso aplico até hoje, cara. Eu preciso me esforçar aqui um tantão para lembrar o nome dos negócios que eu assisto. Tem fim de semana que eu, às vezes, assisto 2 ou 3 filmes e um pouquinho de série aqui, um pouquinho de série ali, mas nomes, eu tenho problema seríssimo com nomes. Mas vamos lá. Eu acho que eu perdi um pouco o timing dos filmes da época, né? Os filmes de ficção, especialmente os Star Treks da vida. Eu acho que eu perdi um pouco isso. Isso eu não... Era uma coisa que eu não curtia muito, sabe? Nunca curti muito ficção, nunca. Mas uma coisa que me chamou a atenção ultimamente que foi uma série não me pergunte o nome da série, mas é o Picard, é o Almirante Jean-Luc Picard, é um que está na Amazon por um acaso. E eu comecei a ver essa série, porque essa série, ela na realidade, ela é de ficção, evidente, retrata um personagem lá atrás, né, de filmes aí épicos, né, na realidade. E como eu não sabia muito dessa história, eu estou entrando pelo lado inverso, né? Então, pelo fim, né? Começando pelo fim. Cara, eu gosto muito de filmes de ação, filmes agora, cara, juro, se eu ficar aqui tentando me lembrar, eu vou demorar um tempo enorme. E assim, a leitura... Eu estou um pouco relapso com leitura, mas eu estou tentando entender alguns conceitos filosóficos de Santo Agostinho. Que legal. Não é uma matéria fácil para quem não tem, vamos dizer assim, base, né, de filosofia, então, às vezes, eu tenho que voltar um pouquinho para saber o que foi o Aristóteles, como é que ele pensava assim, assado. Eu tenho algumas aulas que eu participo, né, nessa temática. Então, assim, eu estou tentando ler um pouco alguns autores, vamos chamar assim, numa linha conservadora, tá? Até para atualizar aqui a conversa, porque hoje a gente vive um momento que a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo, não é simplesmente tomar partido e um abraço. Mas eu acho que o entendimento está um bocado na filosofia, né? Eu estou me esforçando para entender um pouco, um mínimo, né? Então, minha leitura está variando nisso. Não tem um livro específico. Aliás, tem. Eu estou lendo 2. Um é de Santo Agostinho, o outro é de C.S. Lewis. Não me pergunte o nome dos livros que eu não vou saber de passar. Mas estão na minha cabeceira. E, Arlindo, caminhando aqui para a minha pergunta final para você, tem algum assunto ou algum ponto que eu não tenha te perguntado que você veja que é de grande relevância para conectar a finalização desse nosso bate-papo entre analógico e digital? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o analógico, o digital, ele é rico, ele é potente, ele é atual, ele tem a sua força incontestável, né? Todavia, eu acho que o analógico, quando eu falo analógico, não são necessariamente os processos analógicos, né? Mas sim os ideais, os conceitos.
Mas o que eu acho que, de repente, o digital podia se fazer valer dessa era analógica é um pouco mais de conceito, sabe? Um pouco mais de conceitos publicitários ou conceitos de estratégias de publicidade, por exemplo, né? Porque muitas vezes eu entendo o jovem, a cabeça que quer entregar com rapidez, porque é assim que o mundo pede, é óbvio, mas esse ímpeto não necessariamente está contido um fundamento tão sólido, né? Então, eu acho que uma das coisas do analógico que podem estar aí contribuindo para um processo um pouco mais seguro, né? Se é que eu posso chamar de seguro, mas eu diria que sim, eu acho que essa questão de uma análise um pouco mais conceitual, uma análise um pouco mais de fundamento, né? Porque, queira ou não queira, as marcas têm as suas personalidades, né? Queira ou não queira, a marca, dependendo do tamanho, dependendo da potência dela, é óbvio, né? A gente não pode comparar aquela que está na TV, no rádio, na revista, na internet, no Facebook, em todos os lugares, né? Isso é uma potência gigante e, obviamente, que tem políticas que norteiam essa manifestação única em todos esses meios, com as suas características, mas uma manifestação única. E eu acho que as pequenas manifestações deveriam ser, de alguma forma, assim, né? Com um pouquinho mais de fundamento, preservando e tentando fazer com que a marca tenha a sua personalidade em todos os momentos, em qualquer manifestação. Eu acho que isso, o analógico pode, sim, contribuir muito. Respondi? Respondeu, sim. Benjamino, muito obrigado. Em meu nome, em nome de todos que dão prazer aqui de estar tanto no canal quanto no podcast, um grande prazer e uma honra ter você aqui no nosso podcast PQ7. Muito obrigado. Legal, Jorge, eu agradeço muito também, foi um prazer, eu estou às suas ordens, se precisar de mais alguma coisa, a gente está aí para contar alguma história. Fechado. Forte abraço, meu amigo. Obrigadão. Tudo de bom, felicidades. Tchau, tchau.